Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Hoje é quinta-feira, você está acostumado. Agora é hora de abrir o seu coração, porque o programa de hoje está uma bênção. Do primeiro quadro ao último, você não vai sair, porque Deus vai falar com você. Ó, aqui do lado tem um chat, tem um bate-papo. Vamos lá bater um papo, interagir, mas você não pode ficar sem curtir e também compartilhar para a gente alcançar mais vidas, tá ok? Vamos lá, primeiro quadro. Bom, meus amigos, esse é o nosso quadro onde nós falamos sobre assuntos do cotidiano e trazemos a nossa opinião, mas não pautada naquilo que eu acredito, mas na nossa cosmovisão cristã. E nessa semana eu quero falar com vocês sobre um assunto que foi extremamente difundido nos meios, nas mídias sociais, que é o assunto da censura do comediante Léo Lins. Quero já deixar muito claro que aqui não é um voto de concordância com aquilo que ele fala, mas eu quero falar sobre algo que é importante para nós cristãos, que é a nossa liberdade de expressão. Quando uma pessoa é silenciada por um motivo por algo que ela diz, nós estamos abrindo margem para que aquilo que nós defendemos como nossa fé, aquilo que a Bíblia declara como verdade, possa ser motivo para que alguém venha querer nos silenciar. E eu queria falar sobre a importância de uma igreja que pensa, porque a igreja que pensa é uma igreja que é viva. A fé cristã, em sua essência, ela não é um salto no escuro, mas é um passo confiante alicerçado na revelação de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, em 1 Pedro 3, verso 15, ele vai nos exortar a estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Este mandamento, ele é o cerne da nossa apologética cristã, ou seja, a nossa defesa da nossa fé. Ele pressupõe que em um ambiente de questionamento, a reflexão e o diálogo é a resposta que nós temos para poder trazer luz às dúvidas das pessoas que nos cercam. A igreja que proíbe o pensamento crítico e a divergência de opiniões dentro dos limites da sã doutrina, ela corre o risco de sufocar a própria fé e ainda de ser contraditória àquilo que nós defendemos. No contexto brasileiro, marcado por uma pluralidade, complexos desafios sociais e até políticos, a tentação de silenciar em nome de uma falsa unidade ou de uma ortodoxia autoritária é um perigo real e extremamente presente. Nós temos que entender que a teologia, o fundamento teológico, ele é extremamente contra a censura. A base para a cultura e o diálogo da liberdade, da consciência, está dentro da igreja e muito bem firmado dentro da Escritura. Olha o que a Bíblia vai nos dizer sobre um grupo de homens chamados bereanos, em Atos 17, no verso 11. A Bíblia elogia os crentes de Bereia por não aceitarem passivamente o ensino do apóstolo Paulo, mas por examinarem as Escrituras todos os dias para verem se as coisas eram de fato assim. Este é um endosso divino ao pensamento crítico e à responsabilidade dos crentes, como nosso individual e também ao discernimento daquilo que nos é ensinado. A censura, ao contrário, ela infantiliza os crentes, tratando-nos como meros receptores de decretos e não como sacerdotes reais, como está escrito em 1 Pedro no verso 2, no capítulo 2, no verso 9, capazes de manejar a palavra de verdade. A liberdade cristã, em Gálatas 5:1, vai nos falar o seguinte: Paulo adverte vigorosamente Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, vós firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Embora esse contexto primário seja uma libertação da lei mosaica e o princípio da nossa liberdade em Cristo, que se estende à opressão das consciências por sistemas humanos, o controle autoritário de ideias e a imposição por um pensamento único, ele vai além do evangelho claro. Ele pode se tornar um novo jugo de escravidão, minando a obra da graça e a liberdade que Cristo nos dá na pessoa dele. A verdade do evangelho, ela não teme o atrito, ela não teme o combate. Jesus se apresenta como a verdade em João 14, no verso 6. Uma fé robusta, ela não tem que ser protegida por muros de censura, mas sim defendida com amor, paciência e argumentação bíblica
pautada na sã doutrina e na palavra. A tentativa de silenciar questionamentos da verdade pode ser um paradoxo e revelar uma insegurança naquilo que nós declaramos ser a nossa verdade e que talvez com essa vontade de silenciar nós possamos estar falsamente tentando proteger. Os perigos que a censura traz para nós como igreja, ou até para uma liderança de uma igreja, é que ela pode ser danosa à saúde da igreja e principalmente ao testemunho. Quando nós criamos câmaras de eco e um radicalismo na nossa fé, nós vemos que ao calar as divergentes opiniões, nós estamos criando um ambiente onde apenas uma mente pensa, uma voz é falada. E essa perspectiva ela é apenas permitida e reforçada porque agrada a uma só pessoa. Isso leva à formação de câmaras de eco ou bolhas, que os membros perdem a capacidade de dialogar e com a diferente forma de pensar, elas se tornam presas fáceis para radicalismos, fundamentalismos e até seitas. No Brasil, nós vemos que isso se manifesta de forma onde algumas denominações elas se isolam dentro das suas doutrinas e da sua política externa e ela começa a alienar potenciais novos membros, fazendo com que eles se afastem de ambientes, lugares e pessoas, revelando que eles perderiam a sua revelação profética se elas continuassem envolvidas no meio dessa sociedade. E esse tipo de sufocamento, ela vai contra a teologia, que a teologia ela é algo que se move. A teologia ela não é algo parado. A igreja, ao longo dos séculos, ela aprofundou-se na compreensão das escrituras para poder lidar com as heresias e também com alguns desafios que viriam com o tempo atual. A nossa reforma protestante foi em si um ato de coragem divergente na teologia. E quando a igreja censura novas perguntas e reflexões, ela se condena à estagnação. E quando questões complexas como desigualdade social, questões de gênero, bioética, elas trazem para nós uma resposta teológica onde nós temos que ter uma postura contínua e corajosa, o que é impossível dentro de um clima de medo e censura. Quando alguém te pergunta sobre a sexualidade, sobre identidade de gênero, sobre casamentos homossexuais, é nessas horas que a nossa liberdade de falar aquilo que a palavra declara tem que ser fundamentada, ela tem que ser alicerçada em nós, porque dentro de um ambiente de censura nós teremos que negar a nossa verdadeira fé. E quando nós fazemos isso, nós perdemos a credibilidade e até colocamos em xeque o nosso testemunho público. Como que a igreja pode denunciar a censura na esfera pública se ela faz isso até dentro dos seus próprios átrios, dentro da sua própria instituição? O testemunho cristão ele se torna hipócrita e ineficaz. O caso histórico do teólogo Leonardo Boff, silenciado pelo Vaticano, embora em um contexto católico serve de alerta, a censura não conteve as suas ideias. Pelo contrário, amplificou-as e expôs as tensões de um sistema que temia o diálogo. De uma forma muito análoga, nós temos visto pastores e membros evangélicos que foram marginalizados por suas denominações durante a ditadura militar, por defenderem os direitos humanos e acabaram por fundar novas comunidades, mostrando que o silenciamento pode levar à fragmentação e não à unidade. Então, pastor, como nós iremos defender a nossa fé? A verdadeira defesa da fé, ela não reside no silenciamento dos hereges, mas no engajamento amoroso e robusto da palavra verdadeira. Nós temos que distinguir heresia de opinião, porque nós temos tratado como heresias tudo aquilo que é divergente daquilo que eu gosto, sendo que heresia é aquilo que negam o cerne do Evangelho. O que é o cerne do Evangelho? A divindade de Cristo, a trindade, a salvação pela graça mediante a fé. Opiniões divergentes em áreas secundárias da teologia é uma coisa comum. Isso pode fazer com que nós venhamos melhorar no nosso ambiente de debate e ampliar também o entendimento de assuntos aos quais às vezes nós não temos dado a devida atenção. Nós temos que promover essa cultura de ensino e debate, mas não uma cultura de guerra. Pois todo debate que nós temos visto tem se tornado um ringue teológico, onde as pessoas querem apenas explanar as suas ideias e deixar aquilo como uma frase de efeito para poder humilhar o seu oponente. Mas a verdade é que, para nós, fechar as portas para o debate fará com que a igreja se feche para a ação do Espírito Santo e que é Ele quem nos guia em toda a verdade.
O perigo não está nas perguntas ou nas opiniões divergentes, mas em uma fé que não suporta ser questionada. A defesa da fé que o Brasil precisa é uma que consiga bater de frente com o sistema judiciário, o sistema político, o sistema opressor de algumas denominações, que faça com que a gente não erguemos muros e nem silenciemos voz, mas uma que com coragem e humildade abra as escrituras e, a exemplo dos bereanos, se dispõe a examinar e dialogar e dar razão à esperança que habita em nós. Que nós venhamos ser uma igreja viva, que pensa e que não tem medo de dizer o que pensa, porque nós estamos pautados na sã doutrina. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, pastor Zilton. O quadro do pastorzão é fera. Meus irmãos, vamos ver a agenda da igreja para você saber os dias de culto, que eu quero ver você aqui. Confira aí a agenda. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade. Se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão. Mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Agora que você já sabe, a agenda não tem desculpa. Aqui está a porta da igreja, eu sempre estou ali com a minha esposa Flávia, quero te dar um abraço, quero te receber aqui. Vamos conferir os takes? Você vê um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui nos cultos. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré.
Agora que você viu os takes, vamos chamar a nossa repórter interna aqui, a Maria Onofra, vai bater um papo com algumas pessoas que participaram do culto, vai testemunhar para nós aquilo que Deus fez. É isso aí, pastor, boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um culto da família e nós vamos saber hoje a opinião, o convite, né, externar o nosso convite de cada um dos nossos irmãos aqui agapianos para que vocês também possam fazer parte dessa família, para que vocês também possam ser edificados através de cada depoimento, de cada vida que está aqui. Nós estamos aqui com o nosso irmão Gui Lobo. E Gui, fala para nós o que você achou da palavra e faça também um convite para o pessoal vir aqui assistir os nossos cultos, ouvir, ser edificado através do que tem sido pregado no altar. Olha, o culto dessa noite foi espetacular, né? Onde nós entregamos para Ele, a Deus, né? Tudo que nós temos e que a palavra dele que vem dos céus, ele tem edificado e dado vida ao nosso sonho, aos nossos projetos, né? Eu quero externar o meu convite a você, que você venha participar conosco nesse culto. Você não pode ficar de fora, você e sua família, que eu creio que a palavra de Deus tem um poder para curar, restaurar e edificar. Amém, obrigada, Gui, que Deus te abençoe. Boa noite. Nós estamos aqui com a nossa irmã Maria Lobo e eu quero saber, Maria, o que a palavra mais falou com você, o que você achou do culto. Também que você faça um convite aos nossos irmãos que estão nos assistindo para que eles também visitem a nossa igreja, eles façam parte da família Ágape. A palavra de hoje foi uma bênção, uma palavra de renovo, uma palavra de direcionamento, de onde havia morte, agora há vida. Então eu convido você a vir à nossa igreja, a participar conosco, a abraçar cada um dos irmãos como sua própria família. Eu tenho certeza que aqui há um lugar reservado especificamente para você. Nesse lugar tem uma cadeira que Deus reservou com seu nome escrito nela, para que Ele possa trazer mais vida, mais poder, mais direcionamento a vocês. Venha participar com a gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Maria, boa noite, com Deus. Irmãos, nós estamos aqui com o pastor Luiz e hoje nós vamos perguntar para ele o que ele achou da palavra e que ele também faça um convite, né, para que vocês possam vir visitar a nossa igreja e estar aqui nos nossos cultos durante a semana, no final de semana. Os cultos é um melhor que o outro. Transformador, renovador, liberta, muda. E vocês estão perdendo quem está ficando em casa. Deus está tocando, Deus está falando e você está perdendo tempo. Vem cá, vem participar com a gente, quarta, sexta, domingo. Estamos aqui te esperando. Amém? Obrigada, pastorzão. Feliz dia. Que Deus te abençoe, viu? Amém. É isso aí, meus irmãos. Uma boa noite, a paz do Senhor. E eu quero externar também o meu convite para que vocês venham aos nossos cultos na segunda, na quarta, na sexta, aos sábados e ao domingo. Que vocês venham, sejam edificados através da palavra que tem sido germinada em solo fértil, que o Senhor tem derramado sobre nós e que vocês também possam se sentir tocados através das palavras. E eu convido vocês para estar aqui domingo que vem. É um beijo com Deus, a paz do Senhor. Obrigado, Maria Onofra. Estamos quase chegando ao fim. Com certeza você já deu like, já compartilhou, para a gente alcançar mais vidas. Está interagindo aqui também no bate-papo. Adrila, qual que é o seu quadro hoje? Qual que é a palavra de hoje? Olá, meus amigos. Cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui finalizando o Provérbio 31, que fala sobre a mulher virtuosa. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 31, que fala assim: recompense-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. E nós vamos agora desmembrar esse ensinamento em duas partes. A primeira delas é essa primeira que diz: recompensem-na por tudo que ela faz. O que isso me ensina sobre a mulher virtuosa? Que ela merece ser reconhecida. Não que ela mereça ter o seu nome dito nos lugares, ser honrada, não é isso. Mas pelos feitos dela no dia a dia, a mulher virtuosa, ela é reconhecida por si só. E a Bíblia orienta as pessoas a fazer isso, né? Reconheçam, recompensem-na. Por quê? Ser uma mulher virtuosa é um trabalho difícil, é um trabalho diário e é um trabalho que demanda esforço, que demanda energia, que demanda dedicação, que demanda cuidado. Então, todas as vezes que você vê uma mulher virtuosa e se lembrar dela, recompensa ela. Não só com presentes, né? Não é isso, mas com carinho, com respeito,
com honra, com admiração. Todas essas coisas fazem muito bem a pessoa que também, né, faz isso por outras pessoas. A palavra fala assim, recompensem-na. Isso quer dizer que é uma ordem de justiça e de gratidão. Ela deve, de fato, receber o fruto de todo o sacrifício que ela plantou um dia. E depois a parte, por tudo que ela faz. Não é só por um gesto ou por uma aparência, é pelo todo, é pelo serviço, é pelo servir daquilo que ela faz ali na igreja, na sua casa, no dia a dia, no seu trabalho. Gálatas 6:9 fala assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. Então, aqui está um incentivo, não só para as pessoas, né, recompensar essas mulheres que são virtuosas, mas para sermos mulheres virtuosas. Por quê? Porque a colheita virá. Deus, ele faz questão de nos fazer colher aquilo que plantamos. Agora, a segunda parte do versículo fala que suas obras a elogiem publicamente. O que isso significa? A mulher virtuosa, ela não precisa se promover, ela não precisa falar que faz. Os seus frutos são visíveis, as suas obras, elas elogiam ela publicamente por si só. O fato dela fazer algo ou estar servindo em algo já fala muito sobre o caráter dela, né? Então nós não precisamos nos preocupar em pedir reconhecimento, pedir fama, pedir isso, porque as próprias atitudes dessa pessoa falam por si só. Então ela mesma vai ser elogiada publicamente. Mateus 5,16 fala assim, ó, que suas obras resplandeçam para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então, você consegue perceber que a glória não tem que ser na pessoa que está fazendo, que está servindo, mas sim em Deus através da vida daquela pessoa? Pensa nisso. Então, quero trazer aqui 2 exemplos de mulheres bíblicas que foram virtuosas nesses sentidos porque as suas obras elas foram recompensadas, né? A primeira delas é Dorcas, está lá em Atos 9:36. A palavra fala claramente que Dorcas era uma mulher muito caridosa, né? Inclusive, é levado até ela ali um apóstolo que cuida, que ressuscita, que fala, que traz a vida, a palavra de vida sobre ela novamente. E eu tenho certeza que foi em recompensa de tudo que ela já havia feito no decorrer da vida dela para as pessoas que precisavam. E outra mulher é a mulher que ungiu Jesus lá em Marcos 14, do 3 ao 9. Jesus fala assim, onde quer que as boas novas forem anunciadas em todo o mundo, o que ela fez será lembrado e falado em sua memória. Jesus defende essa mulher aqui na frente dos outros, né, que estavam ali presentes, e de fato, a obra dela de ungir Jesus, Jesus fala sobre ela, que ela seria lembrada ali para todo sempre, e de fato, ela ainda é lembrada no nosso meio. Então, fica aí o estudo de Provérbios 31, incentivando você, mulher, a ser uma mulher parecida com esse provérbio. É um desafio, nós não chegamos lá ainda, nós estamos tentando todos os dias. E também fica um incentivo para você que convive com uma mulher, que você vê essas características, não deixe de mandar para ela esses estudos, não deixe de mandar para ela esse provérbio. Fala, olha, eu lembrei de você, você lembra essa mulher de provérbios, porque isso traz um incentivo para que ela continue sendo essa mulher que Deus chamou ela para ser. Então é isso, até a próxima e fica com Deus. Obrigado, Adela, como sempre, uma bênção. Chegou o momento da palavra. A mensagem de hoje está lindíssima. Deus vai falar com você. Se assenta aí, se ajeite. É hora de ouvir a mensagem. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 14, diz assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E fez ela assim, segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela, sua casa, muitos dias. Da panela, a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Mas olha o verso 17. Depois disso, o filho dessa mulher adoeceu, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. E então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, levou para cima ao quarto,
onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama, e então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino voltar a entrar nele. E o Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e então o trouxe do quarto à sua casa e deu à sua mãe e lhe disse: vês, o teu filho vive. E ela disse: ó homem de Deus, agora eu sei, agora eu reconheço que tu és um homem de Deus e que a palavra na tua boca é verdade. O capítulo 17, ele tem várias lições para nós, mas como que aqui o tempo é rápido, no começo desse capítulo, nós vemos Deus cuidando do profeta Elias, sustentando ele com pão que vinha através dos corvos, a água que ele tomava do ribeiro. E logo após essa água secar, Deus vai mandar ele ir para Sarepta, e ali ele será sustentado por uma viúva. E essa viúva tinha um filho, e Elias vai pedir para ela fazer um bolo para ele, e que se ela fizesse isso, tá? Se ela fizesse isso, da panela da casa dela, a farinha não ia acabar. E da botija, o azeite não vai faltar enquanto houvesse crise na terra. E assim aconteceu. E o texto que eu acabei de ler vai dizer que o filho dessa mulher adoeceu. O filho dela ficou doente. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Essa mulher, Elias, que era o representante de Deus naquele momento, estava na casa dela. Ela acabou de receber um milagre da parte de Deus. Mas mesmo assim, o filho dela adoeceu. E a doença foi tão séria que o filho morreu. Aqui eu aprendo um princípio, gente. Presença de Deus em nossas vidas não nos isenta de adversidades. Quantas vezes eu escuto alguém falar: pastor, mas eu estou na igreja, mas eu oro, mas eu sou dizimista e ofertante fiel, eu prego, por que Deus permitiu o desemprego? Por que Deus permitiu a enfermidade? Por que Deus permitiu a morte chegar? E aqui eu falo isso à luz da palavra. Presença de Deus não nos isenta de adversidades. Essa mulher, repito, ela está vivendo milagre na casa dela. Elias está na casa dela e a morte chegou. E essa mulher, gente, ela não perdeu só um filho, porque ela é viúva. O filho era a esperança do futuro. O filho era seu amigo. O filho era os planos que ela tinha. Mas entenda algo. A morte pode até chegar na sua casa. O problema pode até chegar. Mas quando você tem o céu na sua casa, quando você é fiel ao Senhor, a luta pode até chegar, mas ela jamais terá o ponto final. Jamais a tragédia será definitiva. Estou pregando para alguém agora que você é fiel a Deus, mas vem uma adversidade. A palavra de Deus para você aqui hoje é: confia em Deus. Mas o que nós fazemos quando a luta bater? Repare que quando o filho dessa mulher adoece, ela não sai gritando, ela não sai desesperada, não, porque tem lutas que são internas, tem lutas que nós enfrentamos que ninguém sabe, são nossas. Mas quando ela percebe que Elias está na casa dela, ela vai dizer assim: mas por que você veio aqui, profeta? Você veio me atormentar, veio para lembrar o pecado que eu tenho? Essa mulher tem uma crença nossa. Qual que é a crença dela? Eu perdi meu filho por causa de um pecado. Deus está pesando a mão sobre nós. Irmão, para com isso. Deus não é Deus que pesa a mão. Deus não é Deus ruim que está lá no céu. Eu vou matar o filho dela porque ela fez isso. Que Deus é esse? Às vezes as tragédias acontecem porque nós estamos no mundo caído. Aí olha o que Elias vai dizer para ela: dai-me o teu filho. Irmão, isso aqui é tão profundo, porque essa mulher está segurando um filho morto. Essa mulher está segurando algo que não tem mais vida. E quando ela tem coragem de entregar o filho morto para Elias, é aí que o milagre começa a acontecer.
Estou pregando para alguém que está segurando um casamento morto, está segurando um ministério morto. O orgulho não nos deixa entregar na mão de Deus. A gente tem a mania de falar, eu resolvo, eu consigo, eu ainda aguento. Irmão, não faça isso. Quando o menino está morto, não adianta ela querer segurar, não ia ter jeito. Você está segurando coisas que já era para ter entregue na mão de Deus. E quando o menino cai na mão de Elias, agora o problema está com Elias. Elias agora está com algo morto. Repare que Deus não havia falado com ele o que iria acontecer. Mas o que Elias faz? Ele pega aquele filho e a Bíblia vai dizer que ele vai ir para o andar de cima. Irmãos, guarda isso aqui, por favor. Tem coisas que a gente só resolve quando a gente leva para o andar de cima. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito profunda. Tem coisas que só se resolvem quando a gente leva para o andar de cima. Quando a gente aumenta o nível de guerra espiritual. Quando a gente aumenta o nível de intimidade com Deus. Leva esse seu problema para o andar de cima. Entrega nas mãos do Senhor. Agora é hora de orar mais. Elias vai para o andar de cima, por quê? Porque ali está o quarto dele de oração. Ali está o quarto de intimidade com Deus. Então essa luta que você está vivendo é para aumentar a sua intimidade, é para aumentar a tua oração, é para aumentar a tua busca por Deus. Deus não permitiu esse problema chegar até você para você ficar do mesmo jeito, não. Tem hora que Deus permite uma crise para a gente subir de nível. E ali no quarto, irmãos, ele vai colocar um menino sobre a cama. Guarda isso aqui, por favor. Cama fala de duas coisas: descanso e intimidade. Porque na cama você descansa. E cama para um casal é lugar de intimidade. Guarda isso aqui. Uma vez que você coloca o teu problema no andar de cima, agora é hora de você aumentar a sua intimidade e agora é hora de você descansar em Deus. Descansa em Deus. Estou pregando para alguém que você já orou, você já foi para a igreja, você já apresentou diante de Deus, mas você está muito ansioso. Calma. Elias colocou na cama, cama fala de descanso. Tem hora que a gente só tem que descansar. Tem um velho hino que diz, replicando a voz de Deus, Deus diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Descansa em Deus, Ele vai fazer, Ele vai realizar o milagre. E Elias, então, ao ver o menino na cama, ele deita sobre o menino. Isso aqui no contexto bíblico não podia, o profeta não pode tocar em coisa morta, porque senão ele ficava impuro. Mas quando você tem quarto de oração, o problema não te contamina. A crise não te abate, a crise não te desamina, é o contrário, é o poder de Deus que está na sua vida, é o poder de Deus que está com você que vai fazer o problema ser resolvido. Por isso que é importante a gente ter vida de oração para que o problema não te contamine. E para nós encerrarmos aqui, eu não vou nem falar da oração dele por causa do tempo, mas Elias, ele ora por várias vezes. Para nos ensinar o quê? Nem sempre você vai receber vitória na primeira oração. Ah, mas eu orei uma vez, ora duas. Ah, mas eu orei duas, ora três. Eu orei 4, ora 5. Porque a gente tem que perseverar na oração, conforme diz Romanos, capítulo 12. E quando Elias ora, o menino ressuscita. Oh, irmãos, que bênção. E ele desce agora daquele andar de cima. Ele chega para sua mãe e diz, olha, o teu filho vive. Deus deu vida para esse menino. E a Bíblia, a tradução Almeida Atualizada diz que o Senhor restituiu para a mãe. E eu quero ser profeta aqui na sua vida. Aquilo que você entregou morto na mão de Deus, você teve coragem para entregar, você descansou, você confiou. Aquilo que você entregou morto vai chegar na sua mão vivo. Aquilo que você entregou parecendo impossível, Deus vai trazer na sua mão agora com vitória. Deus vai restituir, Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. Aquilo que era para ser a tua vergonha, Deus vai mudar a situação. Deus vai trazer restituição. E ela diz assim para ele, e eu encerro. Agora eu sei que tu és homem de Deus. Eu quero só dar uma paradinha aqui. Vamos parar para pensar essa frase. Essa mulher viu o profeta
na casa dela, sendo usado por Deus para não faltar comida na casa dela, e só agora ela diz que vê que o profeta é homem de Deus? Não. Vamos parar para pensar e eu encerro aqui que o tempo já foi. Aonde Deus tem que tocar para você reconhecer que Deus é Deus na sua vida? Tem gente que não sabe reconhecer Deus nas coisas pequenas. Deus tem que tocar numa coisa importante para ele saber que Deus é Deus. O mesmo Deus que ressuscitou o menino é o Deus que estava sustentando ela todos os dias. Mas esse é o nosso erro. A gente não sabe ver Deus nas coisas pequenas. A gente não sabe ver Deus cuidando de nós em coisas simples. Aí Deus permite algo importante morrer para você servir a Ele de verdade. Seja grato nas coisas pequenas. Repito, o mesmo Deus que ressuscitou o filho daquela mulher é o Deus que estava sustentando ela todos os dias. Ela que não estava enxergando. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Às vezes, como essa viúva e como Elias, nós nos deparamos com um problema que a gente fica apavorado, abobalhado, a gente não sabe o que fazer. Mas hoje nós aprendemos que temos que levar para o Senhor. Aquilo que a gente não consegue resolver, aquilo que a gente não dá conta, nós entregamos nas suas mãos. E às vezes, como Elias, nós não sabemos também, precisamos levar para o andar de cima. Precisamos confiar, descansar e saber que Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Guarda este homem, guarda essa mulher, que o Senhor venha sustentar essa casa, essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, que ela possa voltar. Essa enfermidade que aos olhos do homem não tem cura, que o Senhor pode curar. E abra as portas, ó Deus. Eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Assim a gente encerra mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço. Paz do Senhor. Com Deus.